Mas teve uma situação que me chocou muito uma vez, que foi um cliente que ele me contratou e durante todo o atendimento, ele ficou deitado na cama, imóvel. Então, eu que tinha que fazer tudo. Ele ficou imóvel. Só que ele ficou imóvel de um jeito que parecia que eu estava abusando dele. E aí, eu estava desconfortável com essa situação e perguntei para ele, eu falei, olha, você tá desconfortável? Tem alguma coisa que não tá legal? E ele pausou assim um pouquinho e começou a contar. Ele falou: Nina, desculpa, eu vou contar pra você porque eu me senti à vontade. O que que tinha acontecido? Durante a infância dele, saindo ali da idade de criança para adolescente, os meninos, ele foi uma criança que provavelmente ele foi o loirinho, cabelo liso, sabe, branquinho. E os meninos ficavam fazendo brincadeira com eles do tipo, vou te comer, vou te pegar. Esse tipo de bullying, né? Falando Uhum, que ia fazer alguma coisa uhum. sexual com ele. Ele ficava muito incomodado. Aí um dia eles estavam na rua brincando. E os meninos vieram com essa brincadeira de novo, de vou te pegar, e chegava por trás e ficava simulando. O que que ele fez? Ele correu para dentro de casa, pegou a espingarda do pai e foi lá na rua e falou para eles, apontou assim, falou: se vocês fizerem isso de novo, eu vou atirar em vocês. E aí o irmão já veio, tirou dele e tudo mais. Daí o pai conversou com ele mais tarde, quando chegou em casa, conversou com ele, mas ele carregou isso pro resto da vida como um trauma. Ele foi casado durante muito tempo. Quando ele me procurou, ele tava separado. Mas ele falou que durante o casamento ele não conseguia ter um desenvolvimento legal ali com a parceira porque ainda tinha essa coisa de se sentir abusado. E ele estava se comportando exatamente como se eu estivesse abusando dele. Ele ainda estava nesse Ele lugar, né? ainda estava. E Tava eu nesse lugar. Mas será que isso trazia algum prazer? Não, eu acho que não, mas eu tive a Mas o impressão. impossibilitava, né? É, Impossibilitava de reagir. sim. Exatamente. Eu tive a impressão que ele queria ficar se testando. Então, tipo assim, com a minha esposa eu não consegui me livrar desse problema. Deixa eu tentar uma garota de programa, ver se ela resolve. E não, ele não mudava de comportamento. Então, ele realmente tinha que ir para uma terapia, fazer todo um tratamento para conseguir resolver essa situação. Sem dúvida. Então, assim, são coisas que, se a gente não está preparado para entender que isso vai acontecer, traumatiza tanto quem trabalha como a profissional, Claro. como a pessoa que vem. Agora, uma outra queixa que eu vejo muito, não sei se isso também é levado para você, homens que foram levados, que aprenderam a fazer sexo numa casa de prostituição, que o pai levou para uma boate para ter essa primeira experiência, assim. Não sei se de repente você já atendeu casos de homens que vieram com essa queixa. Ah, sim. Quando eu comecei, por exemplo, eu estou formada há 33 anos, né? Então, há 33 anos atrás, quando eu comecei a atender os pacientes, tudo, eu pegava homens assim na faixa de idade dos 50 anos, então estamos falando isso de 30 anos atrás, esse homem hoje deve ter em torno de uns 80, vamos dizer, né? Então, esses homens, né, dessa faixa de idade de 30 anos atrás, que hoje está com 80, esses homens, eles iniciavam a vida sexual assim. Ou eles iniciavam, né, que era na zona do baixo meretrício, que eles falavam, né? Ou então pegava a moça que trabalhava em casa, Isso. né? Era assim que a coisa acontecia, né? Uma mulher mais velha. Uma mulher mais velha, mais experiente, enfim. Então, é muito comum. Só que o que que acontece? Homens que iniciam uma vida sexual, né? Numa casa de prostituição, né? Enfim, o que que acontece? Esses homens, eles têm uma dificuldade bem forte de, posteriormente, desenvolver vínculos afetivos com num outro tipo de relacionamento. Por quê? Porque ele te contrata, por exemplo, né? Claro, você tem o seu valor, o seu trabalho, porque é seu trabalho, e ele não te conquista, ele não tem que te conquistar. Fácil. Ele vai lá e ele pagou, tá tudo certo. É o prático, né? É o prático. Ele não tem que exercitar nada dele. Ele não tem que exercitar o poder dele de ir lá e a lábia, entendeu? Mostrar o charme dele. Você já falou isso. Entendeu? Ele não vai fazer, ele não se desenvolve nesse sentido. É um cara super inseguro, Caramba. né? Então, a dificuldade dele posteriormente
de continuar reproduzindo isso. Então, ele vai muito mais buscar acompanhantes do que propriamente, ou né, garotas de programa, enfim, do que propriamente conquistar alguém para poder se relacionar. Porque ele tem o poder. Qual é o poder dele? Eu pago. E quando eu pago, Eu quero. eu quero. E eu quero tudo o que eu tô pagando aqui. O que eu paguei? Então faz. E talvez seja esse homem que, quando arruma uma parceira, coloca ela num papel de total submissão. Pode ser, né? pode ser. Ou então ele espera que essa parceira seja totalmente dominante. Também tem o contrário, Olha só. né? Porque ele não sabe fazer nada. Ele espera que façam para ele. Então, tem os dois lados da moeda. Não existe um padrão, sabe? É uma coisa fechada. Pode ser uma coisa, pode ser outra. O fato é que é um homem que ele não consegue se doar. Ele não consegue estabelecer vínculo, como eu disse, afetivo com ninguém. Né? Mesmo com um acompanhante, ele pode te contratar eternamente. Mas eternamente ele vai estar te garantido, pagando né? e vai estar. Tem uma relação distanciada. Ele não vai se apaixonar por você. Não, Sim. de jeito nenhum. Então é complicado isso. Outro dia me perguntaram, eu fui fazer uma palestra para pais e um pai veio falar para mim, né, o que eu achava disso. Eu falei, olha, eu não acho uma boa coisa. Né? Por causa justamente disso. Porque o seu filho, ele precisa aprender a se desenvolver emocionalmente. Ele precisa aprender a se doar para o outro. Né? Ele precisa aprender como é que ele vai conquistar alguém. Né? Se ao longo da vida dele ele quiser ter acompanhante, não tem problema nenhum, mas ele precisa aprender a ter os dois lados da moeda. Nossa, isso talvez justifica um pouco alguns rapazes novos buscar sempre uma mulher mais velha, porque a mulher mais velha vai ter sempre essa coisa de conduzir e controlar a situação, que muitos rapazes preferem isso do que ele ter que ensinar para uma parceira ou da mesma idade ou mais nova como que ele Aprender junto, gosta, né? aprender junto. Então, Nina, eu não deixo a coisa fechada. Tá. Tá? Aham. Não é todo rapaz que vai buscar uma mulher mais velha que é por causa disso, que é para ensinar. Não. Às vezes ele vai buscar na mulher mais velha a mãe que ele não teve. Eu também acho isso. Tem. Aí é outra, você entende? Aí Também é acho outra isso. pegada. Tem nada a ver com o fato dele saber ou não saber o sexo. Aham. Então, eu acho que não é uma coisa fechada. Pode ter verdade. nuances aí. É verdade. Sabe uma coisa curiosa também? A que as pessoas não sabem, mas a gente recusa cliente, né? Olha que bacana, a gente escolhe. Mas dos mais que eu percebo que eles não aceitam, não, eles ficam indignados, eles ficam, mas como assim eu vou pagar? São os mais novos. Será que tem uma influência disso, de achar que aprendeu o sexo com o acompanhante, de paguei, tenho, se eu paguei, eu vou ter, é garantido. E quando ele recebe essa recusa, ainda pagando, eles ficam tão chocados. Acho que aí a gente pode ter algumas coisas aí que a gente pode especular em cima do tema. Porque, assim, normalmente são pessoas que não sabem receber não para qualquer coisa. Uhum. Então, é o mimadinho do papai e da mamãe, né? Tá certo? Não sabe receber não. Outra coisa, se eu tô pagando, eu tenho direito a tudo. Então, é o poder. Eu tenho poder, né? E também tem uma outra questão. A profissão de vocês é vista como vocês são as humilhadas. Sim. Eu humilho, né? Então, você é a subjugada. Eu subjugo. Então, como pode você, aquela que é humilhada, Me negar. me negar? Pô, o que é isso? Né? Então, eu acho que a gente pode especular todas essas coisas em cima de um comportamento como esse. Foi rapidinho, mas valeu a pena, né? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e seguir o Acompanhadas e o Fatal Model nas redes sociais.